Olá, meus amigos! Vamos para o nosso mini curso, vamos continuar esse curso nosso aqui sobre a LC04 e agora chegou a hora de nós conversarmos sobre as vantagens, né? Vamos conversar aqui sobre as vantagens, né? Professor, quem que vem acima vantagem? Vantagem é aquilo que o servidor percebe, tá certo? Percebe a mais no vencimento. Então, tem o vencimento e mais as vantagens. Vencimento mais as vantagens significa que o quê? É a remuneração. Professor, nós temos quantos tipos de vantagens? Nós temos 3 tipos de vantagens. Então, essa aula a gente vai explicar em maneira geral o que são essas vantagens. Depois teremos uma aula para cada tipo de vantagem. Vamos lá. As vantagens está no título 2º, no capítulo 2º das vantagens, diz o seguinte, artigo 70. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Então, o vencimento é uma coisa, tá? É a retribuição pecuniária que ele recebe pelo exercício efetivo. Agora, ele tem outras vantagens. Quantas vantagens nós temos? Nós temos 3 tipos de vantagens. Primeiro, indenizações, gratificações e adicionais, tá? Tem 3 tipos de vantagens. Professor, nessa aula a gente vai falar o geral sobre as vantagens, depois a gente vai ter uma aula que a gente vai falar tudo sobre indenização, depois de gratificações e depois de adicionais para vocês. Cada uma em uma aula, que é o propósito desse curso. Cada assunto em uma aula, né? Parágrafo único. A indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Pronto, tá? Professor, eu quero me qualificar, professor. Professor, eu quero ficar competitivo. Esse assunto, vantagens, cai em concurso? Cai. Cai. Comigo aqui. Quais são as vantagens? Dica para vocês, GAI. Rapaz, você é concurseiro, cara. Você tem que ir para uma prova sabendo disso, porque isso é potencial questão de prova. Vantagens são as gratificações, são os adicionais e são as indenizações. Então, muitas questões de concurso, se você sabe que as vantagens são compostas pelas gratificações, adicionais e indenizações, podem ter certeza que você já tem condições de acertar. Outro bloco de questões aí que versam sobre isso. O examinador quer saber se você sabe qual é a vantagem que não é incorporada ao vencimento, à remuneração. São o quê? As indenizações. Então, atenção, nenhum tipo de indenização será o quê? Incorporado à remuneração. Professor, e as gratificações? As gratificações e os adicionais, algumas delas, tá certo? Algumas delas podem incorporar. Não são todas que são incorporadas, mas a legislação, o legislador, permite que alguns tipos de gratificações e alguns tipos aí de adicionais sejam incorporados. Isso vai depender do quê? Da lei de carreira, do plano de carreira específico. Mas, regra geral, o que você deve saber? Você não pode esquecer que são as indenizações que não se incorporam, não incorporam a remuneração do servidor. E não tem uma, 2 questões sobre isso, tem várias questões sobre isso. Bacana? Vamos exercitar. IF Pernambuco AOSP 2017, cargo de técnico. Além do vencimento do servidor, de acordo com a Lei 8.112, poderão ser pagos as seguintes vantagens. Cara, assim que faz prova, o cara colocou lá, ó, vantagens. O que você vai fazer? Vai escrever GAI. Por quê, professor? GAI lá é o seu macete para você memorizar. O G vem de quê? De gratificação. Gratificação pode incorporar. A pode incorporar. E indenização não pode incorporar, né? Ou seja, com esse macete, com certeza você consegue matar essa questão. Letra A. Gratificações que, de acordo com a lei, nunca devem ser incorporadas. O erro está na palavra nunca. Por quê? Porque nós temos algumas gratificações que podem ser incorporadas ao vencimento do provento. Professor, eu gosto de exemplos, tudo bem. Lá no Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público tem uma gratificação que é chamada de GAMPO. GAMPO, né, da atividade do Ministério Público, e essa gratificação ela é incorporada aos servidores. Então, a letra A está errada pela palavrinha nunca. Indenizações, que se incorporam, acabou. Não existe nenhum tipo de indenização
que são plausíveis de incorporação. Então, o erro está aqui. Letra C, férias, que podem ser gozadas com até 5 etapas. Isso aqui está errado, né? 5 etapas. E aí, professor? Aí, a lei 8.112, você pode gozar suas férias até em 3 etapas. Já a LC 04, que é do estado de Mato Grosso, você pode gozar suas férias até em 2 etapas, né? Letra D, indenizações que não se incorporam, bacana, ó, ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Então, a letra A, a letra D, é a letra correta, né? Letra E, adicionais que, de acordo com a lei, nunca incorporam. Tanto errado, porque nós temos aí alguns adicionais, por exemplo, adicionais por tempo de serviço é um tipo de adicional que se incorpora, né? Então, nós chegamos à alternativa, a letra D. Ah, professor, eu não sei nada, ensina a fazer prova. Cara, se você for interpretar essa questão aqui, ó, você ia ficar em dúvida na letra B ou D, porque uma anula a outra, ó. Se incorporam, né? E não se incorporam, ó. Olha aqui, tá vendo? Ó. Então, você no chute, você ia acertar, você ia aumentar a sua chance de 50% de acertar essa questão. Então, por isso você tem que praticar, tem que fazer. Eu, particularmente, quando faço muitos exercícios, né? Eu gosto daqueles exercícios que eu não sei, porque aí eu tento tirar o máximo possível de informações para chegar na resposta correta. Bacana? Vamos lá, continuando, né? 71. As vantagens não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessões de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sobre o mesmo título ou idêntico fundamento, né? Professor, o que significa isso, cara? Que é o seguinte, você recebeu uma vantagem, um benefício uma vez só e acabou. Você não pode usar esse cara para sempre. O exemplo que eu dei em aulas anteriores, eu vou explicar para você. Você está na classe B de bola. Para ir para a classe C tem um título de mestrado. Você vai lá e, pum, carimba o mestrado. Você conseguiu. Você sai da C e vai para D. Desculpa, você vai da B, você vai para C. Da C para D, você quer ir para D, que você vai ganhar mais. Tem que ter o mestrado. Opa, você espertamente pega aquele título lá e você... Não pode. Você usou uma vez uma vantagem, acabou. Você não pode usar mais, cara. Não é assim, né? Uma vez só. Inclusive, o artigo 71 é um dispositivo que está previsto na Constituição Federal. Olha só, artigo 37, inciso 14 da Constituição de 88. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público, percebidos, já recebeu o benefício, não serão computados nem acumulados para fins de concessões ou acréscimos ulteriores. Esse ulteriores é futuros, né? Ou seja, não pode. Então, o artigo 71 está em consonância. Para adiantar um pouquinho as nossas próximas aulas, trago para vocês aqui, vantagens, 3 tipos, indenizações, gratificações adicionais, é o tal do GAI. Indenizações nunca vão se incorporar. As gratificações, algumas podem ser incorporadas, né? Depende aí de cada caso. Indenizações, nós temos 4 tipos de indenização. Ajuda de custo, diárias, indenização de transporte e auxílio moradia. O auxílio moradia não está prevista na lei complementar 112, mas está previsto na lei 8.112. Vamos lá, gratificações adicionais, função de confiança, gratificação natalina, adicional para insalubridade, penosidade, insalubridade, adicional de serviço extraordinário, que é hora extras, adicional noturno, adicional de férias, isso aqui tudo, gratificação por encargos em curso de concurso público, esse cara aqui, mesma coisa, não está previsto na lei complementar, lei complementar 04, apenas na lei 8.112. Fiquem tranquilos que nessa regra nós iremos aí trabalhar cada um desses itens, ajuda de custo diário, indenização de transporte, nós teremos uma aula para cada dispositivo. Isso aqui é só para você ter uma visão geral sobre as vantagens aí, que são as indenizações, gratificações e os adicionais, né? Encerrando essa aula maravilhosa, a pior decepção com alguém é a que representa o ponto final de uma história que prometeu ser tudo e acabou sendo nada. Cara, isso acontece muito, né, cara? Muitas vezes a gente faz planos, a gente acha que o negócio vai ser fabuloso, né? E na hora que se realiza, né, nada daquilo, vem a decepção, né? Eu já passei muito por isso e passo, viu? Mas a gente tem que levar sempre a vida para frente, né? Forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Fui, tchau.
Clic-clac.